com relação, né, tanto à classificação, né, dos resíduos, o seu gerenciamento até o destino final. Nós sabemos que nós já até discutimos aqui, né, os problemas, não todos, mas alguns problemas é, causados, né, pelos resíduos sólidos. Por que que os resíduos sólidos ele causam, de uma forma geral, todos os tipos de resíduos, né? Porque não só aqui no município de Iguatu, mas a maioria dos municípios não tem, né, uma gestão adequada, uma gestão correta para os resíduos sólidos, né, conforme a legislação, conforme as políticas públicas. E aí esses resíduos acabam que indo para um local, né, totalmente impróprio, né, que não tem nenhum tratamento e que está causando grandes impactos ao meio ambiente, né, que é o lixão. Então, assim, os resíduos sólidos, né, desde a gestão dos resíduos, do gerenciamento até o destino adequado do tratamento, existe, né, uma legislação, resoluções, existem normas, existem leis, né, que regulamentam todos esses resíduos, né? E aí existe resoluções da ABNT, né, e também do Conselho Nacional de Meio Ambiente, né, que diz que todos os resíduos, né, eles podem estar no estado sólidos, né, ou semissólidos. E os resíduos, né, eles provêm, né, de atividades que pode ser doméstica, né, ou residencial, aqueles que nós geramos, produzimos nas nossas casas. Tem o comercial, que sai do comércio, das indústrias, tem o agrícola, o serviço de saúde, né, que antigamente se referia como os resíduos hospitalares, né, e hoje se denomina como serviço de saúde. Da construção civil, serviço de varrição, dentre outros, né? Então, assim, os resíduos sólidos, eles provêm, né, de todas essas atividades. E aí, dependendo da atividade, né, eles podem ser classificados de acordo com a origem, né, a origem que eu acabei de falar, que provém das nossas residências, do comércio, da indústria, né, dentre outros. Você classifica, né, classificamos os resíduos pelas suas características físicas, quando eu digo que ele é seco ou molhado, né? Pela composição química, matéria orgânica e matéria inorgânica, e pelos riscos que esse resíduo ele pode causar, tanto ao meio ambiente quanto à saúde. Então, eu classifico os resíduos sólidos levando em consideração esses quatro fatores, né? Origem, as características tanto físicas como químicas, que a gente diz que é a natureza do material, e quanto aos riscos, né, os problemas que esse resíduo ele pode vir a causar, tanto à nossa saúde, como ao meio ambiente. Isso eu estou falando dos resíduos sólidos de uma forma geral, né, todos os tipos de resíduos. Então, aqui é só para, né, citar alguns resíduos que são provenientes das nossas residências, né, que são papel, materiais plásticos, papelão, né, restos de alimentos, jornais, entre outros. Tem o comercial, que é proveniente de lojas, né, de bancos, supermercado, restaurantes, e eles são muito semelhantes aos resíduos residencial, né? Tem um agrícola, que são aquelas embalagens, né, que contém os agrotóxicos, fertilizantes, né? E nós temos a construção civil, que hoje também é um dos problemas, né? Acho que quase todos os municípios, porque a construção aí, ela, né, tá cada vez mais, vem crescendo cada vez mais e não tem, né, um local para se colocar esses entulhos, né? Todos os entulhos que é gerado, resíduo que é gerado, que a gente chama de entulho, que eles podem ser reutilizáveis ou reciclados, né? Tem os que não são recicláveis, tem aqueles que são perigosos, provenientes da construção civil, né? Mas o entulho mesmo, ele pode ser reutilizável ou
reciclado, né? E vem de construções, de reforma, de reparo, demolições, preparação e escavação, dentre outros. Tem o público, que é o de serviço, né, de limpeza, que inclui de varrição, capinação, né, proveniente da limpeza de praça, de todos os equipamentos públicos de terrenos baldios, né, muitos não limpam, mas era para limpar todos esses terrenos baldios proprietários, né, limpar e secar. Então, aqui é só alguns exemplos. E os resíduos, né, não todos, né, mas tem uns que apresentam uma periculosidade maior do que os outros, e também são tóxicos, né? Tem tanto que a gente diz assim, olha, o resíduo da saúde, ele tem uma alta periculosidade, né? Por quê? Porque aqueles resíduos, as suas propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas podem causar risco tanto, né, à nossa saúde, provocando morte, né? Tem alguns que, se você tiver contato, principalmente os resíduos de serviço da saúde, né, os que saem de hospitais, né? Os radioativos, os químicos, tem uns que chegam até a provocar a morte, né? Doenças ou a acentuar seus índices, né? Se a pessoa tem uma doença, pode se tornar ainda, pode agravar ainda mais aquela doença. Tem pessoas que têm problemas respiratórios. Se tiver contato com algum resíduo, né, que seja tóxico, vai acentuar ainda mais, né, aumentar ainda mais aquela doença. E também pode ser também não só para a saúde pública, mas também para o meio ambiente, né? Quando esses resíduos, né, que a gente sabe que a maioria são gerenciados de forma inadequada. Tanto eles podem ser periculosos, quanto podem apresentar uma certa toxicidade, né? Serem tóxicos, né? Tem muitos que são tóxicos, que se você inalar, né, ou então ingerir ou ter contato com a pele, né, pode causar até o que? Câncer, né? Câncer pode ser carcinogênico, pode ser mutagênico, teratogênico, ou é toxicológico, né? E aí pode provocar esse resíduo, a substância, né, proveniente desses resíduos, podem causar, né, todos esses problemas no nosso organismo, né? Então, tem resíduo que tem uma alta periculosidade, né, assim como uma alta toxicidade. E como que é que os resíduos, eles são classificados? Então, assim, tudo que nós iremos discutir aqui com relação aos resíduos sólidos, principalmente aos resíduos de serviço da saúde, né, que essa aula eu preparei para nós discutirmos sobre os resíduos de serviço de saúde, né? Aqui eu estou só fazendo uma introdução para que vocês entendam quando vocês pegarem uma norma ou uma resolução para vocês lerem, que é importante, né? No final da aula, eu vou colocar lá as resoluções, né? Então, posso até colocar na plataforma, não tenho como pesquisar e colocar todas, porque são muitas, mas aí só em você ter um número, né? E aí quando você precisar, você já pesquisa. Então é importante que você leia essas resoluções, tenha um conhecimento, não de tudo, né? Que não tem como você aprender de imediato tudo, mas com o tempo, quando você for lendo, né? Pesquisando, você vai se familiarizando com esses termos, né? E aí vai aprofundando seu conhecimento com relação a esses resíduos, né? Então, assim, a classificação, que é segundo as normas a norma da NBR, que é a 10.004 de 2004, né, que classifica os resíduos sólidos, classifica em perigosos e não perigosos. Então, os resíduos sólidos, conforme essa norma, né, eles são classificados em perigosos e não perigosos. Os perigosos são aqueles que podem ser tóxicos, corrosivos, inflamável, reativo e patogênico. Né? Patogênico é que pode vir a causar alguma infecção, algum problema, alguma doença. Né? Então, assim, os não perigosos, né, ele se subdivide em duas classes, que tem o classe 2, né, que é o não perigoso, classe A e classe 2B. Os perigosos é classe 1, né, classe 1. E os não perigosos
é a classe 2, que se subdivide em duas classes, classe 2A e classe 2B. Os da classe 2A, a gente diz que são não inertes, e os da classe 2B são os inertes. Os resíduos de serviço da saúde, que saem de um hospital, que são gerados em um hospital, numa clínica odontológica, né, numa farmácia de manipulação, esses resíduos que a gente classifica eles como resíduo de serviço de saúde, que é o RSS, eles estão inseridos na classe 1. Por quê? Porque todos eles são perigosos, né? Os provenientes de resíduos de serviço da saúde, eles são classificados como resíduos perigosos. Por quê? Ou ele é tóxico, ou ele é corrosivo, ou ele é inflamável, reativo ou patogênico, né? Então, assim, resíduos da classe 1 são resíduos perigosos. Resíduos perigosos são resíduos de serviço de saúde. E os não perigosos são aqueles que estão na classe 2. Então, tem aqueles que são inerte e aqueles que são não inerte. Não inerte é classe 2A e classe 2B são os inertes. E o que significa ser inerte, Alice? Inerte e não inerte, né? Vou já passar para vocês. Vocês estão vendo aí, né? Como eu já falei, os da classe 1 são perigosos, né? Por que eles são perigosos? Porque em função de suas propriedades, né, lá do que é produzido aqueles resíduos, né, o que ele armazena, muitas vezes, ou na manipulação, o que é que ele pode atrair, que são as propriedades físicas, químicas ou biológicas, eles podem causar um risco tanto à saúde como ao meio ambiente, né? Então, esses resíduos, eles são uma parte, né, dos resíduos sólidos, fazem parte dos resíduos sólidos, mas eles são uma parte do resíduo sólido, porque eles são ditos como especiais, né, esses resíduos, por conta dessa periculosidade que eles são perigosos, e não é nem tanto a quantidade, né, é a questão mesmo do risco que eles causam tanto à saúde como ao meio ambiente, porque com relação à quantidade, os resíduos de serviço de saúde, eles chegam a ser de 1 a 3%, né, a geração dele, dependendo do tamanho do município. Lógico, o município de Iguatu já aumentou, né, a geração de resíduos de serviço à saúde, porque nós temos aqui hospitais, mais de um hospital, tem várias clínicas, né, então, com certeza, a quantidade desses resíduos, eles estão aumentando no decorrer do tempo, né, e aí, como eu já falei, eles são corrosivos, inflamáveis, reativos, são tóxicos e podem causar infecções ou doenças, porque eles têm agentes patogênicos, né, que são vírus, bactérias e fungos. E tem os que não são perigosos, que eu já falei, que se dividem em não inerte e inerte. Os não inertes é porque eles podem ser biodegradáveis, né, apresentam uma biodegradabilidade, combustibilidade, pode reagir, né, acontecer reações combustíveis, e são solúveis em água, por isso que eles não estão ditos como não inertes, não material. Principalmente porque eles podem ser solúveis em água. Já os da classe 2B, eles são ditos como inertes, porque eles não se dissolvem, não são solúveis na pode apresentar cor, turbidez, dureza e sabor, mas com relação à solubilidade, eles não são solúveis em água. Então, os resíduos sólidos, né, de uma forma geral, eles são tem essa classificação, classe 1 e classe 2. Classe 1 são os perigosos e classe 2 são os não perigosos. E assim, nós vamos agora discutir, né, falar mais, nos aprofundar mais com relação aos resíduos de serviço da saúde, né, que são resíduos perigosos, por todas aquelas características, aquelas propriedades que eu já falei para vocês. E também tem uma legislação, né, específica para os resíduos de serviço da saúde, quem regulamenta desde o manejo, né,
a segregação, a separação, o acondicionamento, o transporte, o tratamento, o destino final, é a Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e tanto a nível federal, como a nível estadual, como a nível municipal. E o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que ele é do Ministério, né, do Meio Ambiente. Então, existem normas e resoluções regulamentadas tanto pela Anvisa quanto pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente. E a RDC, né, que é a resolução do diretória do colegiado, né, da Anvisa 306, ele diz assim que todos os resíduos, né, que são gerados a partir do atendimento, tanto da saúde humana quanto do animal, não só da saúde humana, né, mas também dos animais. Inclusive os de assistência domiciliar e trabalho de campo, né, geram resíduos de serviço de saúde. Quais são esses geradores, né? Quais são esses estabelecimentos que vão gerar esses resíduos? Hospitais, ambulatórios, postos de saúde, farmácias, como eu já falei, nem todas, né? Só as que têm ambulatório, e as de manipulação, sim, e drogarias, clínicas médicas e odontológicas, clínicas veterinárias, laboratório de análise clínica, posto de coleta de material biológico, que tem muito nos bairros, né, hoje em dia, instituição de ensino e pesquisa na área da saúde, necrotérios, né, funerárias, funerária, porque eles fazem um tipo de serviço que é chamado de embalsamento, né? E aí tem dois tipos de embalsamento, que é o tanatopraxia e o somatoconservação, né? Eu já visitei, aqui só tem duas funerárias que fazem esse serviço, né? E que eles descartam, né, muito sangue. Por quê? Porque esse tanatopraxia é a substituição de um líquido pelo sangue. Então, conforme vai entrando o líquido nas veias, né, vai saindo sangue, vai coletando sangue. E há 2 anos atrás, uma dessas funerárias, nós pegamos, né, foi filmado, foi tirado foto, ela despejando, né, os recipientes com sangue ali nas proximidades, quando você vai ali, porque quando você vai para o João Paulo, você pega ali o anel do contorno, e vai direto ali onde é aquela escola profissionalizante. Então, eles estavam descartando mais ou menos ali, né? E isso é um crime ambiental, né? Por quê? Porque esse resíduo, né, que ele não está no estado sólido, nem semissólido, mas ele está no estado líquido, e é considerado como um resíduo, ele causa um impacto muito grande no meio ambiente. Imagina só, né? Um resíduo cheio de agentes patogênicos sendo descartados diretamente no solo. Então, assim, tem funerárias aqui, no caso são duas, né? Porque agora tem uma que é ecologicamente viável, não sei se vocês têm conhecimento, que é uma vertical, que foi feito, o impacto dela no meio ambiente é zero, né? Porque são gavetas, né? E tem todo um tratamento, a, a decomposição, né, do cadáver não entra em contato diretamente com o solo. Então, essa funerária, esse cemitério, é cemitério vertical, né, que nós licenciamos. E ali ele fica nas proximidades do João Paulo. Então, assim, o impacto dele ambiental é zero, né? Não tem nenhum impacto ao meio ambiente. E eu acredito que lá, para fazer esse tipo, mesmo que não tenha, né, esse tipo vai fazer esse tipo de serviço, né, que é a tanatopraxia e a somatoconservação. Essa tomoconservação é só a aplicação de um produto para conservar mais tempo o cadáver, né? Esse é a conservação em poucos dias, mas esse tanatopraxia é mais de 5 dias, né, que está substituindo, como eu falei, o sangue por essa substância. Tem um centro de controle de zoonoses, né, que também faz o descarte desses resíduos, serviço de acupuntura, de tatuagem, de pinças, né,
dentre outros. Além desses, ainda tem outros serviços, né, que gera o resíduo de serviço de saúde. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né, de serviço que resulta, né, da saúde, serviço de saúde, e que muitas vezes, né, na maioria das vezes, eles são descartados, né, de forma incorreta, diretamente no meio ambiente, né? Hoje a gente vê muito agora é máscara, né? As pessoas descartam muita máscara no meio da rua, não tem a preocupação, né, de pelo menos colocar numa lixeira, né? Então aqui nós temos o sangue, né, proveniente de transfusão, nós temos tubos de ensaio, né, com o sangue, os tubos de ensaios, eles já estão contaminados, então eles têm que ser, não pode ser reaproveitado, né, tem que ser descartado de uma forma correta, né. E conforme, né, a resolução da Anvisa, né, 306 e a 358, os resíduos de serviço da saúde, eles são classificados, né, conforme os riscos que eles podem estar provocando à saúde e o meio ambiente. Então, assim, eles estão classificados em 5 grupos, né? Vai conforme o potencial dele de causar, né? De provocar a saúde e ao meio ambiente. Então, vocês podem ver aí, né? A classificação em 5 grupos, que vai do A até o E, né? E o A, e aí vai do nível de como é que se diz, de problemas, né, de impacto que ele pode estar causando à saúde e ao meio ambiente. Aí tem os do grupo A, são os infectantes. E cada grupo desse é identificado por um símbolo. Então, se você aprender esse símbolo, você pode chegar em algum estabelecimento, só em você olhar para o símbolo, você já sabe qual é o grupo que aquele resíduo ele pertence, que é o dos infectantes, né? Como vocês podem ver aí. Tem símbolo que tem o nome, substância infectante. Já tem outros que têm somente esse símbolo, né? Aí o do grupo B, são os químicos, que é representado por essa caveira. E aí varia muito a cor dessa caveira e o formato dessa caveira. Tem umas que são vermelhas, né? Tem umas que não tem cor. Mas se tiver a caveira, é porque os resíduos são do grupo B e são resíduos químicos. C são os radioativos, aí tem lá a sua simbologia. O dos D são os resíduos comuns, e tem lá, né, o símbolo dizendo assim, lixo reciclável. Por quê? Esse lixo comum, ele é muito semelhante aos resíduos domiciliares, né? Porque são o quê? Aqueles orgânicos que é proveniente do resto de alimento, que alimenta os pacientes, né, e os funcionários. Tem um papel que é do setor administrativo, então, muitos deles são recicláveis, né? Está dentro da categoria dos resíduos recicláveis. Então, eles colocam como resíduo comum, por exemplo, as embalagens provenientes dos produtos de limpeza. Então, entra dentro desse grupo aí, né? Que eles não são infectantes, eles não podem até estar contaminados, mas eles não são resíduos considerados como infectantes, eles são comuns. E tem o E, que são os perfuro cortantes, né? E que o símbolo dele é bem semelhante ao dos infectantes, né? Então, a classificação dos resíduos de serviços da saúde, eles são classificados em 5 grupos, né? E cada grupo tem lá a sua classificação e representado por um símbolo. E aqui é somente a título de informação, né? Ele fala de cada símbolo desse, né? Do grupo A, referente ao símbolo dos infectantes, grupo B, né? Que são os químicos, o grupo C, né? Que são os radioativos, o grupo D, que são os comuns, e o E, que são os resíduos perfuro cortante. Depois vocês podem aprofundar quando eu mandar o material, né? Vocês podem ler, ou então eu posso até mandar o manual, que é da Anvisa, do qual eu preparei essa aula para vocês, né? E algumas resoluções, como eu já falei.
Os resíduos de serviço de saúde, né, como eu já falei para vocês, eles são classificados conforme os grupos, né? E aí eu já falei, grupo A, infectante, grupo B, químico, que são tóxicos, tem os radioativos, grupo C, D, o comum, e o perfuro cortante e os símbolos referentes a cada grupo desse, né? Então, a cada grupo desse tem lá os seus resíduos relacionados ao grupo, que é infectante. Então, são resíduos que podem causar alguma patogenicidade, né? Alguma infecção, doença. Aí no grupo B tem os tóxicos, né? E aí vai. Então, a gente vai discutir aqui cada grupo, né, para a gente ver pelo menos alguns resíduos que estão inseridos nesse grupo. Gente, quando a aula acabar, vocês me avisem, tá certo? Que eu paro e a gente pode continuar em um outro momento, em uma outra aula, tá certo? Vocês me avisem aí, por favor. Então, assim, do grupo A, né? Tá lá o grupo A, tem lá os resíduos, que é considerados como infectantes, né? Infectantes por quê? Porque eles têm agente patológico. Esses resíduos podem, no seu manuseio lá, ele pode ter agentes patológicos que venham a causar alguma infecção, um problema de saúde, né? Alguma doença. E que resíduos são esses? Placas e lâminas de laboratório, carcaças, peças anatômicas, que são os membros, né? Posso ter um braço, uma perna, tecidos, né? Tecido epitelial, tecido nervoso, tecido conjuntivos, que são utilizados, né, para fazer exames, bolsas transfusionais contendo sangue, dentre outros. Então, assim, todo estabelecimento vai ter resíduos pertencentes ao grupo A? Não. Vai depender muito do serviço, né? Vai depender muito do estabelecimento, o que ele trabalha. Então, assim, se eu trabalho com análise, né? Exames, então, lógico que lá vai ter placas e lâminas, né? Para poder fazer a identificação, né? Para fazer os exames. Carcaça, tem dentro de um laboratório de análise clínica? Não, né? Laboratório de análise clínica você não vai encontrar uma carcaça, você vai encontrar mais aonde? Em laboratórios, né, universitários, que tem o curso de veterinária, né? Pode ter que lá tem alguma carcaça de animais, né, utilizados para estudo, até mesmo no curso, vamos supor, de medicina, fisioterapia, né? E essas peças, assim como essas peças anatômicas, né? Então, assim, vai depender muito do estabelecimento e do serviço que ele presta. Mas aí, você chegar no estabelecimento, né, para trabalhar, e tiver um recipiente com esse símbolo, você já sabe que os resíduos que são, né, infectantes, que são esses daí, tem muito mais ainda na lei, na legislação, você precisa ler para saber quais são. Então, você vai descartar no recipiente apropriado para esses, específico para esse tipo de resíduo. E você vai saber classificar, né? Se lá tem tecido, se existe, já pertence o grupo A, que é o dos infectantes, né? Então, você já vai ter mais ou menos uma noção. O grupo A, ele ainda subdivide, né? Em, em subclasses. Por exemplo, o grupo A tem o grupo A1, o grupo A2, o grupo A3, o A4 e o A5, né? Então, ele subdivide o grupo A. O grupo A1 é considerado resíduo com suspeita ou certeza de contaminação biológica. Quais são esses? Cultura e estoque de micro-organismos, vacinas vencidas ou inutilizadas, sobra de amostra de laboratório contendo sangue ou líquido. Aí você vai classificar esses resíduos, estando no grupo A, mas é o grupo A1. No grupo A2, para vocês verem que, assim, a quantidade de resíduos inseridos nesse grupo que são infectantes, né, são muitos. É por isso que se subdivide em subclasses, né? A1, subgrupo, desculpa, A1, A2 até o A5. Já no A2, são resíduos provenientes de animais, né? Então, aí você vai encontrar mais o quê?
em clínicas veterinárias, né, carcaças, peças anatômicas, as vísceras, né, quando se faz alguma cirurgia no animal, cadáveres de animais suspeitos de ser portadores de micro-organismos com risco de disseminação. Então, aí esses resíduos, eles estão no subgrupo A2, né? E o A3 são resíduos provenientes do ser humano, isso aqui é específico dos seres humanos. Peças anatômicas, produto de fecundação sem sinais vitais, dentre outros. O A4, né? Tanto proveniente de animais como seres humanos, mas que não contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes patológicos, né, que não contenha micro-organismos, nem vírus, nem bactérias, nem fungo. Tecido adiposo, luvas, sondas, curativos, recipientes e materiais que contêm líquidos corpóreos, entre outros, né? O A5, resíduo com suspeita ou certeza de contaminação por prions, né? Eu acho que vocês devam já saber o que são prions. Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais resultantes da atenção à saúde humana ou animal. E o grupo B? Gente, a aula acabou? O grupo B são os grupos, são os resíduos químicos, né? São os resíduos que contêm substâncias químicas que podem ser inflamáveis, tóxico, corrosivo e reativo. Por exemplo, tem solvente, tem substância que utiliza, por exemplo, para identificar algum tipo de células que eles são altamente corrosivos, não pode ter contato com a pele, né? Que corrói mesmo o tecido, corrói mesmo sua pele. Alguns são reativos, por exemplo, se você abre algum produto, né, algum recipiente, ele é volátil e ele pode ter uma reação até mesmo com a luz e causar uma grande explosão dentro do laboratório, né? Inflamável, que pode pegar fogo, né? Caso você esteja aqui com um recipiente, ele não pode permanecer aberto. Você abre e deixa ele lá aberto. Se você riscar, né? Alguém chegar e acender alguma coisa assim que possa atrair essa chama, o laboratório, né? A clínica pode sim pegar fogo mesmo e causar uma grande explosão, né? Então, esses produtos, eles são considerados como químicos por apresentarem essas características. Tem medicamentos vencidos, né? Então, tem muito medicamento que você tem que deixar ele lá no frasquinho dele, não pode abrir, não pode manusear. Produtos hormonais, antimicrobianos, reagentes para laboratório, principalmente esses reagentes para laboratório. Tem uns que têm a capacidade de explodir o empreendimento por inteiro, né? O prédio por inteiro. Efluentes de equipamentos automatizados, né? Saneantes, desinfetantes e entre outros. Todos eles, e mais um bocado, estão dentro do grupo B, que são dos químicos. E tem os radioativos, né? Que são os provenientes dessas máquinas que a gente faz ressonância, né? Raio-X, e emite radiação, né? Radioterapia. Então, esses estão inseridos dentro do grupo C, que são radioativos. Aí ele diz assim: qualquer material resultante de atividade humana que contenha radionuclitídeos em quantidades superiores ao limite de eliminação, que tem uma norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear que diz o padrão que essas substâncias elas podem ser emitidas. Se passou, né, já pode causar algum problema tanto à saúde quanto ao meio ambiente. Então, essas máquinas aí, elas têm que ser manuseadas com muito cuidado, né? Tanto para a questão, para não causar um problema, quem está utilizando, né, principalmente os profissionais da saúde e as pessoas, né, que estão sendo beneficiadas com esses exames, até mesmo com a questão ambiental, né? Não tem que ter muito cuidado. Tem o comum, que é muito parecido com os resíduos domiciliares, como eu já falei, né? São todos esses aí, que entra a luva, que entra a máscara, que entra o avental, o resto do alimento de paciente, né? Tem aqueles materiais que é utilizado para higienizar o ambiente, o equipo de soro, que é esse que eu estou mostrando esses vocês, né? Que é para que acopla, né? Que liga a pessoa para tomar o soro ao soro, né?
E tem papel, papelão, plástico, o de varrição, né, de poda, da limpeza do estabelecimento como um todo, e o de gesso, né, que é aqueles provenientes da assistência à saúde. Todos eles estão dentro do grupo D, que são os comuns. E tem os perfuro cortante, né, que o próprio nome já está dizendo, ou perfura ou corta. E esses daqui são altamente, né, perigosos, né? Tem lâmina de barbear, agulhas, ampola de vidro, pontas diamantadas, lâmina de bisturi, lancetas, espátulas, tubos capilares, né? Micropipetas e dentre outros, né? Porque se uma ampola dessa quebra, né? Quando quebra, não, você tem que torar para poder aplicar a injeção, né? Então, assim, ele pode causar, né, até a morte se cortar uma veia, alguma coisa. Né? Então, quando eles são descartados no lixão, né, hoje é porque já diminuiu o descarte, né, porque nós temos agora aqui uma empresa terceirizada que faz, que eu vou comentar mais na frente, né, muitos dos catadores que coletavam, né, os resíduos, eles deparavam, né, com esses tipos de materiais e se cortavam, se contaminavam, né, e a gente sabe que tem uns que até tem, né, o vírus, né, o material que causa, né, uma doença, né, mais séria como HIV. Então, assim, todos eles estão dentro do grupo E, que são os perfuro cortantes, e vocês podem ver o símbolo, né, o símbolo, tem muito símbolo que vem com o nome, resíduo perfuro cortante. Então, você já sabe, se vê esse símbolo, né, em algum recipiente, é porque lá tem resíduos que está dentro do grupo E, que são perfuro cortantes. Gente, eu acho que a aula já acabou. Já? Ou vocês não estão assistindo a aula?